Escatologia, o estudo do fim dos tempos. Hoje nós vamos falar sobre arrebatamento e a grande tribulação. Existe um evento que vai acontecer e que vai marcar a história. E esse evento se chama a grande tribulação. Mateus capítulo 24, no verso 21, diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Jesus está dizendo isso, que a grande tribulação irá acontecer de forma que igual nunca houve nem nunca haverá. A grande tribulação, ela é literalmente um acontecimento único. E Apocalipse, no capítulo 6, do verso 16 e 17, diz que a grande tribulação é a ira do Cordeiro sendo derramada. Olha o que diz: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar? Então, é um dia complicado. Todas as referências que temos sobre esse dia chamam esse dia de o grande e terrível dia do Senhor. Então, quando se fala de grande tribulação, nós estamos falando de algo extremamente poderoso e gigantesco, no qual todo o mundo vai passar. O mundo inteiro vai ser abalado. Vou te dar 2 versos, né? Como eu disse, você pode depois pegar no YouTube, e eu também vou colocar essa palavra aqui, esse material lá no grupo da comunidade, para depois você pegar todos os versículos, todas as referências. Eu sei que agora a gente vai caminhar no rumo do entendimento, e talvez para anotar fique um pouco difícil, mas fique tranquilo, eu vou disponibilizar o material, a palavra vai estar no YouTube, vai ser bênção. Amém? Então, Joel capítulo 2, verso 31 diz: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz: eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quase todos os textos que referem-se ao período da grande tribulação, refere-se como um dia terrível, um dia desastroso, um dia catastrófico. Eu não sei mais que adjetivo colocar para esse dia. Então, retire hoje da sua cabeça aquela visão do filme Deixados para Trás. Quem assistiu esse filme? Deixados para trás, aonde os crentes vão se reunir escondidos antes da grande tribulação, aonde vai ter igreja. Não. Retire esse negócio aí. Isso é Hollywood, não é Bíblia. A grande tribulação é o grande e terrível dia do Senhor. Então, o que acontece? Jesus está caminhando com seus discípulos e ali está acontecendo a reforma do segundo templo. Um imperador romano, sabendo que os judeus eram apegados ao templo, apegados à sua religião para fazer média, então começou a reformar o segundo templo, no qual eles tinham reconstruído ali, templo de Esdras, Neemias e tudo mais. E o que acontece então é que Jesus está passando com os seus discípulos em frente a essa grande obra, que é a obra do templo, no capítulo 24 de Mateus, e os discípulos começam a ver então a grandiosidade daquela obra e começam a dizer: olha aí, mestre, dá uma olhadinha aí na reconstrução, olha que coisa maravilhosa. Aí Jesus joga um balde de água fria, dizendo: olha, fiquem tranquilos, não ficará pedra sobre pedra nesse templo aí. Jesus então já está profetizando e dizendo que no ano 70, 40 anos depois da morte de Cristo, aquele templo que foi construído seria destruído, como nós já falamos na palavra passada. E não ficou realmente pedra sobre pedra, e o que ficou daquele templo é o que hoje a gente conhece como o Muro da Lamentação. Apenas isso restou daquele templo. Tudo foi perdido, os utensílios, a arca, um candelabro, tudo que era usado dentro do templo foi perdido. E Jesus, então, nesse caminho,
ele vai para o Monte das Oliveiras e lá os seus discípulos então começam a perguntar: mestre, quando é que isso vai acontecer e qual o sinal da tua vinda? Então Jesus começa a dizer alguns sinais e começa a dizer: quando vocês ouvirem guerra, rumores de guerra, fome, pestes, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus começa a dar um monte de sinais. Só que ele fala que esses sinais são apenas o princípio das dores. E logo depois disso, no versículo 15, Mateus 24:15, Jesus diz: quando virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então aí vai se iniciar a grande tribulação. O que está falando? O abominável, está falando referente ao anticristo, que vai se assentar no lugar santo e se declarar como Deus ali. E Jesus então está dizendo, nesse momento vai ativar a grande tribulação. Os sinais são o princípio das dores, mas a grande tribulação começa nesse momento. Então aí Jesus, ele fala o seguinte: assim como falou o profeta Daniel, e aí ele fala, quem lê, entenda. Então a gente precisa ler Daniel para entender. Vamos então fazer agora uma leitura regressiva desse assunto que Jesus está tratando. Amém? Então agora serão textos longos, mas acredito que a gente vai ter uma compreensão bem profunda de todas as coisas. Nós vamos ler alguns versos assim salpicados do capítulo 9 do livro de Daniel, aonde ele tem todo, é uma oração de Daniel, no capítulo 9. Então Daniel começa na oração dele a explicar diante de Deus o que ele tem entendido. E o que ele está lendo Jeremias. Então olha só o que acontece. Vamos lá, Daniel capítulo 9, versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 5. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando nós de todos os teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos os profetas, em quem teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Primeiro, Daniel está confessando que ele, assim, representatividade do povo de Israel, não obedeceram a Deus. Qual é o pecado? Não obedeceram a Deus, não cumpriram os mandamentos, não cumpriram aquilo que Deus já tinha determinado para ele e para o povo dele. Vamos para o verso 11. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então, segundo passo, ele, além de reconhecer que não obedeceram a lei, que eles quebraram princípios, agora ele está falando que as maldições e as punições que estão na lei vieram e virão sobre eles por causa que quebraram a lei. Amém? Essa informação vai ser muito importante lá na frente. Terceiro bloco de versos, verso 12 e 13 do capítulo 9. Diz Daniel: ele confirmou a sua palavra, quem? Deus, que falou contra nós, contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, que todo esse mal veio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades, e nós aplicarmos a tua verdade. Primeiro conceito que a gente precisa trabalhar aqui é que a grande tribulação vem por conta da desobediência do povo de Israel à lei de Moisés. Amém? Todo mundo certo aí? Vivo? E aí, que maldições são essas?
Eu não vou ler todas as maldições, porque são 53 versículos só de maldições. Elas estão lá no capítulo 28 de Deuteronômio. Elas começam no verso 15 e vão até ao 68. Então são 53 maldições. Irmão, chega a dar uma tristeza na alma só de ler. Ele fala, maldito será o campo por causa de ti, maldito será teus filhos, maldito será a tua terra, maldito será teu alimento, maldito será teu trabalho, maldito será o suor do teu rosto, maldito será a terra por causa de ti, não prosperará, não vai crescer. Cara, é só maldição o tempo todo, maldito, 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 maldito. Por quê? Porque quebraram a lei do Senhor. Deuteronômio 28:15 diz assim, será, porém, que se não der de ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, a partir daqui, a partir desse pensamento, então nós entendemos o que é a grande tribulação, amém? O que é a grande tribulação? É a maldição da lei. É a maldição de ter quebrado a lei. É a maldição de ter não obedecido à lei do Senhor. Então o Senhor libera sobre o povo a maldição da lei, que se chama então de grande tribulação. A partir desse entendimento, a escatologia tem 3 visões, 3 pontos de entendimento em relação à grande tribulação, em relação à igreja, à grande tribulação, perdão. Então, primeiro, nós temos o pré-tribulacionismo, ou chamado dispensacionalismo. O que é isso? Pré-tribulacionismo é aqueles que acreditam que a igreja, a noiva de Cristo, não passa pelo período de 7 anos de tribulação. Depois eu vou mostrar para vocês que foi profetizado sobre que seriam 7 anos essa grande tribulação, a duração dela. Então, o pré-tribulacionismo acredita que a igreja não passa por esse período de 7 anos de grande tribulação. E aí temos o outro pensamento chamado meso ou mid-tribulacionismo, que quer dizer meio, né? Meso, meio, que acredita que a igreja ela é arrebatada no meio da grande tribulação. E aí o último pensamento é o pensamento pós-tribulacionista, que acredita que a igreja passa pela grande tribulação, Deus guarda ela dentro da tribulação, e no fim, quando terminar o período de 7 anos, a igreja então vai morar com Cristo eternamente. E aí, a gente entende que as visões se separam apenas por tempo, por medidas de tempo. Porque a maioria crê quase nas mesmas coisas. São poucas diferenças. Mas quase nas mesmas coisas. Os 3 acreditam no milênio literal. Jesus vem reinar na terra. Os 3 acreditam que teremos os corpos glorificados. Seremos transformados. Ok. Acreditam nas bodas do Cordeiro, que é a grande mesa, o casamento, a festa. Acreditam em tudo isso. Claro que em momentos diferentes, mas acreditam. E o que separa o pré do pós são apenas 7 anos, e do mid 3 anos e meio. Mas aí, vamos para o entendimento agora para saber o que é o arrebatamento, ou se é bíblico o arrebatamento, ou se haverá realmente, se a Bíblia fala sobre arrebatamento. Primeiro, trabalhamos o conceito do que é grande tribulação, amém? Tudo certo? Vamos lá. Eu vou te dar 3 textos e vou explicar rapidamente os 3 textos que comprovam que existirá uma retirada da igreja. Eu foquei em ter 3 textos de cada assunto. Por quê? Tem assunto que a gente consegue 15 a 20 textos. Então seria umas 2, 3 noites para falar só de arrebatamento. Mas vamos devagar. Primeiro texto, que para mim é básico e Jesus falando para mim acabou. Paulo, a gente até pensa, Paulo, não, mas quando Jesus fala para mim, é isso. Olha o que diz João 14, verso 1 ao 3. Diz assim, deixa eu tomar um pouquinho de água. João 14.
Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e recebereis para mim mesmo a vós, para que onde eu esteja, vós estejais também. Alguns diz que... Porque assim, a gente precisa de uma leitura honesta da Bíblia. Vamos ler verso a verso. Jesus está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Ponto. O que Jesus está dizendo? Lá já está preparado um lugar. Se não tivesse um lugar preparado, eu ia preparar. É isso que o texto está dizendo. Alguns dizem, Jesus está dizendo que não tem lugar na casa do Pai. Não, está falando, lá tem. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas se não fosse assim, eu iria lá e iria preparar. Porque qual é o intuito? Eu receber vocês para mim mesmo. E aí, para onde eu esteja, vocês estejam também. A palavra recebereis é paralambano, que quer dizer, vocês virão, vocês vão vir, vocês vão trazer, vocês serão trago para junto. Eu levo comigo, eu vou associar vocês comigo, vocês serão meus companheiros. Ou seja, ele não vem, nós vamos. Amém? Segundo texto. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Depois eu vou entrar mais nesse verso mais lá na frente, mas aqui ele está dizendo a palavra arrebatado, é a palavra harpazo no grego, que é sequestro, que é pegar a força, reivindicar para si, tomar. Essa é a palavra arrebatamento, é harpazo. E aí, por último, e não menos importante, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54, que diz: isso afirma, os irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos digo, um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal será revestido de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Os 3 versos que mostrei, meus irmãos, eles provam que haverá uma retirada da igreja. A igreja será retirada, será arrebatada. A igreja será levada, sim, para junto de Jesus. Amém? E após o arrebatamento, a igreja terá 2 eventos gloriosos. Primeiro é o tribunal de Cristo, onde aqueles que trabalharam para Jesus receberão seu galardão. Ponto. Não pense que você, por ser salvo, terá galardão. A salvação não é prêmio seu, a salvação é prêmio de Jesus. É Ele que receberá o galardão pela salvação. O galardão do crente é para aquele que trabalhou para Jesus. E aí haverá um tribunal de Cristo, chamado Tribunal Bema, que é um tribunal não para julgar a salvação. Aliás, na semana que vem a gente vai falar sobre esse tribunal, o Tribunal de Cristo aqui. E aí, o segundo evento, após o arrebatamento, será as bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja, o casamento da noiva com o seu Senhor. Amém? Amém. Então, assim, nós acreditamos na visão pré-tribulacionista. Nós acreditamos que seremos arrebatados antes de um período de 7 anos de tribulação. Então, assim, eu quero expor alguns 5 argumentos da visão pré, que eu acredito que a própria exposição
já vai responder às outras perguntas das outras visões. E aí a gente vai caminhar e orar depois disso. Amém? Tudo certo? Vocês querem tomar água, tomar café? Tá tudo bem até agora? Entendidinho? Nós somos, eu acho que, poucas igrejas no planeta. Perdão. Na verdade, a igreja caseira ela tem essa particularidade, essa peculiaridade, na verdade. Tem café no meio do culto, tem coisa boa, é bom demais. Conheço outros irmãos que fazem o mesmo. Então vamos lá. Primeiro argumento. A grande tribulação é para os judeus. Esse é o primeiro argumento. Lemos agora no livro de Daniel que a grande tribulação ela é a quebra da lei. Ou seja, a igreja ela era um mistério no Antigo Testamento. A igreja não aparece em canto nenhum no Antigo Testamento. A igreja não é falada, mencionada, citada no Antigo Testamento. A igreja, os profetas, eles tinham uma percepção, porque, por exemplo, Deus fala ao profeta Jeremias que levantaria um povo, um novo povo que não era povo e daria um novo coração, escreveria nas tábuas do seu coração, mas eles não tinham a visão total ou o discernimento total do que lá na frente seria a igreja. Então eles não tinham essa percepção. Então toda a tratativa de Deus no Antigo Testamento é para o povo de Israel, é para o povo judeu, não é para a igreja. Por isso que a gente olha para o Antigo Testamento e pega como referência e não como doutrina, porque aquela doutrina da lei era para os judeus. Amém? E aí, Daniel, capítulo 9, versículo 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O anjo está dizendo aqui para Daniel que a visão que ele está tendo, a palavra que ele está recebendo é para ele e para o povo dele e para a cidade do povo dele. Quem é o povo dele? Judeus. Qual é a cidade? Jerusalém. Ele está sendo punida, ela está sendo punida por causa da quebra da lei. Então, a pergunta é: como a igreja da graça receberá uma punição da lei? Não faz sentido. Como que nós seremos punidos, disciplinados, com a disciplina que virá sobre todo o mundo, se nós não estamos mais debaixo da lei? Romanos capítulo 1, versículo 2 diz: agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, a palavra de Deus nos afirma que a maldição da lei não vem sobre a igreja. Amém? Segundo, não receberemos a ira. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 diz: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-os da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Como eu disse no começo, a grande tribulação ela é o derramar da ira de Deus sobre a terra. Será derramada contra aqueles que mataram o Cordeiro e contra aqueles que mataram a noiva. E aqueles que não se renderam a Jesus. E sobre os judeus. O que acontece então é que, você vê esse texto, o quão terrível será esse dia, porque as pessoas estão procurando a morte para não ter que encarar frente a frente o Cordeiro irado. A descrição da volta de Jesus é que ele vem com um manto de sangue montado num cavalo branco, só que os seus olhos vêm como chama de fogo. E as pessoas, que bonitinho. Não sei se será tão bonitinho assim.
Porque a descrição dele, que João começa a associar, era de um soldado de guerra. Só que um soldado extremamente poderoso, que vai rasgar os céus. E a manifestação da sua vinda já vai dissipar e destruir com o anticristo, o falso profeta e todo esse pessoal. Então não é um negócio, cheguei. Não, ele vai chegar botando o negócio para moer. Então, a grande tribulação, ela é um derramar da ira. Agora vamos aos textos. Efésios capítulo 5, 25 a 27. Tudo bem que Paulo está falando sobre o dever do marido e o dever da mulher, certo? Só que se você for ver lá no finalzinho, ele fala assim, mas digo eu sobre Cristo e a igreja. E olha o que ele fala então sobre Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, verso 25 diz, marido, amai vossas mulheres. Opa, a vossa mulher, nada de plural. Perdão. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar para si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que está aqui predito no Daniel 9:24 que lemos é que a grande tribulação vem para purificar o mundo, para extinguir o pecado e para ungir o santo. Amém? Quase a mesma coisa, só que Cristo faz isso com sua igreja não pela ira, mas faz pela palavra, pela lavagem da palavra. Então a forma que Cristo trata com sua igreja é pela palavra. Aí está a necessidade de conhecermos as Escrituras. Porque a tratativa de Deus com a igreja é pela palavra. Ele não quer te chicotear com a ira para que você converta. Aquele papo de não vem pelo amor, vem pela dor. Não. A dor fica responsabilidade sua, das suas próprias escolhas. O mundo, o pecado e o diabo já te bate bastante. Deus não precisa te bater. Ele tem a palavra para te purificar, a palavra para te santificar, a palavra para apresentar você para Ele mesmo, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Segunda coisa, segundo texto importante, é que 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala abertamente que, e para aguardar do céu, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz, porque guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os habitantes da terra. Então, a visão pós-tribulacionista acredita que passaremos então pela grande tribulação e seremos guardados por Deus durante esse período. Mas a grande tribulação irá provar todos os habitantes da terra. Então, a igreja não estará aqui para ser provada. Amém? Porque Apocalipse 3:10 diz que seremos guardados e só há um ambiente para nos guardar do que vai acontecer com a terra. É o céu. Então nós estaremos sim guardados, mas estaremos experimentando uma mesa de banquete com o nosso Senhor. Amém? Terceira coisa, a descrição dos relatos. Por que a gente não passa pela grande tribulação? No livro do Apocalipse, agora preste bem atenção no que eu vou te mostrar aqui. Irmão, se fosse uma Assembleia de Deus, os irmãos já estavam, glórias! Porque se isso aqui não mexer com o teu coração, você precisa de um desfibrilador. No livro do Apocalipse relata que a grande tribulação acontece após o capítulo 4. E a igreja só aparece até o capítulo 4. Depois do capítulo 4, a gente não tem igreja. A gente não tem
relatos da igreja está aparecendo, ou está agindo ali, ou sendo afetada por nada. Então, até o capítulo 4, o capítulo 1 fala da visão e da revelação que João tem. Ele vê Jesus ali, aquele como olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, os cabelos sua cabeça branca, um cinto de ouro em sua mão há 7 estrelas e um candelabro com 7 tochas. De sua boca sai uma espada afiada. Então ele tem a visão de Jesus. Interessante que a Bíblia diz que ele cai como morto. E aí depois ele começa então a escrever 7 cartas que Jesus começa então a ditar para ele. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, escreve ao anjo da igreja tal, Pérgamo, Esmirna, escreve ao anjo da Tiátira, de Laodiceia. Ele vai falando as 7 igrejas e ele vai escrevendo a carta para as 7 igrejas. Apocalipse se chama revelação. Revelação quer dizer tirar o véu. Então, se existe um livro que é de Jesus, é o livro de Apocalipse, porque ele é ditado para João pelo próprio Jesus. Então, as 7 cartas começam a ser ditadas para João. E aí, até o capítulo 4, o que acontece então é que João ali está representando a igreja, aqueles que se renderam a Jesus. A figura de João, a pessoa de João representa os servos de Jesus. E os judeus não são servos de Jesus. E aí ele representa a igreja. E o que acontece é que no capítulo 4 e versículo 1 acontece um negócio poderoso com João. Diz assim: depois dessas coisas, o quê? As 7 cartas. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo: sobe para aqui e te mostrarei o que deves acontecer depois dessas coisas. Entenda que depois do capítulo 4, então começa o ciclo de 7 taças, 7 anjos, 7 trombetas, os 4 cavaleiros do Apocalipse. O negócio pega fogo. Mas aonde está João? No céu. Qual é o ambiente que João está assistindo essas coisas? No céu. A porta se abriu aonde? No céu. Então, a representatividade aqui, João estará no céu quando essas coisas estiverem acontecendo. Isso fala que a igreja também estará no céu quando essas coisas estiverem acontecendo. Amém? E aí, a igreja volta a aparecer. Agora, isso aqui, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, pega! A igreja volta a aparecer no capítulo 19. E olha isso aqui. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se a Deus, se achando sentado no seu trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu a voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, pequenos e grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e daremos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe é dado vestir linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Se tem uma coisa que é linda nesse texto é que o céu se abre e recebe uma numerosa multidão que vem cantando salvação. E alguns dizem: não, esses aí são os anjos. Anjo não canta salvação. Anjo não recebe veste de linho fino pelas obras. Anjo não é chamado dos santos, os santos.
Anjo não recebe galardão. E as bodas do Cordeiro não é para anjo. Então, a porta do céu se abre e recebe a igreja. A igreja entra, acessa o ambiente do céu. E ali, então, tem as suas vestes transformadas. Linho fino, como diz o texto, são os atos de justiça. É aquilo que lemos em 1 Coríntios. O corruptível será transformado pela incorruptibilidade. O que é mortal, então, será revestido de imortalidade. E agora, qual é o próximo passo? A festa. As bodas do Cordeiro. Porque a igreja está pronta. Amém? Amém? Então, olha que loucura, que coisa linda. Aí olha só o que acontece. João, ele vê então a noiva entrando, recebendo novas vestes, né? As bodas, o casamento, e agora algo maravilhoso vai acontecer. Esplendoroso vai acontecer. Versículo 11 do mesmo capítulo 19 de Apocalipse. Diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem seu manto e sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que visão é essa? O céu se abre mais uma vez. E agora, em vez de entrar, ele vem saindo, montado em um cavalo branco, com toda a sua escolta, o seu exército celestial. Aí eu te pergunto, quem é esse exército celestial? Esse exército celestial, verso 14, seguiram os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho fino. Quem recebeu vestidura de linho fino? A igreja. Então a igreja entra, é revestida, é transformada, é glorificada, senta na mesa de banquete, tem a festa, mas chega a hora agora de descer com o seu Senhor, só que agora é em glória. E agora cada um montado em seu cavalo branco, e agora com o nosso Senhor puxando o bonde, só que com os olhos como chama de fogo, pisando a ira, e com na sua coxa e sua capa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu irmão do céu. Que mais? Tem mais um. Quarto ponto da nossa argumentação sobre o arrebatamento. Será secreto. A palavra harpazo é a palavra rapto, sequestro. Será secreto. Olha, a volta de Cristo para governar sobre o mundo, todo olho verá, mas o arrebatamento será secreto. A volta para o mundo tem vários sinais sobre a volta de Cristo, mas o arrebatamento não tem sinal, porque se tiver sinal, não é secreto. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. É num piscar de olhos. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Olha isso aqui. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem um ladrão à noite.
Pois quando tiverem dizendo paz, segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto para aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos nem da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Antes, vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que todos os apóstolos e cristãos aqui relatados, eles criam numa volta iminente e inesperada. Sem saber o dia e a hora que isso irá acontecer. Jesus, certa feita, disse, se o dono soubesse a hora que viria o ladrão, certamente redobraria a atenção da casa. Mas porque não sabe, por isso ele vigia. Então, o arrebatamento será repentino. Se a igreja passa pela grande tribulação, então não é mais arpazo, porque a gente sabe que o dia que acabar a tribulação, a gente volta, ele volta. Então não é surpresa, não é num abrir e fechar de olhos, não é de repente, entende? E o nosso quinto e último argumento, digamos assim, é que o arrebatamento, ele é um chamado de Deus. Meu Deus. Existe certa confusão com os meso e pós-tribulacionistas sobre o verso que a gente vai ler aqui. Mas a gente vai dar uma mergulhada, eu quero te explicar isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 ao 18. É um verso extremamente importante. Não queremos, irmãos, que sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aqueles que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a palavra, a ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus os mortos em Cristo e ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos devagar. A volta do Senhor aqui é anunciada pelo toque da trombeta. A confusão é que alguns irmãos, meso ou pós-tribulacionistas, confundem essa trombeta com a sétima trombeta do Apocalipse. Então, eles acreditam que pela sétima trombeta ser tocada ali pelo capítulo 11, 12, acho que é 11, 15, né? O verso que aqui eu acho que apagou, mas na cabeça está cheio ainda. 11, 15. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Tá, essa é a sétima trombeta. Ok. Depois da sétima trombeta, Jesus, então, ele é declarado, né? Digamos que essa sétima trombeta acontece, então, naquela volta que ele desce com toda a igreja. Essa é a confusão. Porque eles confundem essa trombeta com essa trombeta aqui de Tessalonicenses, capítulo 4. Mas vamos ver as diferenças para a gente distinguir. Aqui, trombeta, ela tem vários significados na Bíblia. Ela tem várias interpretações. Trombeta é um sinal. Por exemplo, todas as representatividades da volta de Cristo tem um sinal sonoro. Tem trombeta, na parábola das 10 virgens, tem o grito, alguém grita, eis o noivo. Tem um sinal sonoro. E essa trombeta, ela pode ser um sinal sonoro, mas em Apocalipse,
quem toca a trombeta é o anjo. Apocalipse 11, a gente acabou de ler. E em Tessalonicenses, quem toca a trombeta é Deus. E olha o que acontece aqui. Paulo está escrevendo a carta de Tessalônica para responder às dúvidas dos irmãos. Timóteo tinha passado alguns dias lá, 21 dias, 22 dias lá, e aí ele volta perguntando muitas coisas. E uma das coisas que Paulo pergunta é sobre aqueles que já morreram em Cristo. E aí Paulo está escrevendo. Por quê? Porque existia a doutrina de Platão, a filosofia de Platão, que o corpo não serve para nada, o corpo se perde. Então aí Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que já dormem. Então ele fala, ao soar da trombeta de Deus, dada a voz de arcanjo. Ele está falando, então, na voz de ordem, palavra de ordem de Deus. Então a trombeta ali é uma palavra de ordem, um chamamento de Deus. Paulo então começa a dizer que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Deixa eu só te trazer um negocinho. Essa ressurreição é a ressurreição do corpo. Nós não cremos no sono da alma, como creem os adventistas e outras seitas. Porque quando ele fala, aqueles que morreram serão ressuscitados, está falando do corpo, porque é nesse momento que o corpo corruptível recebe a incorruptibilidade. Amém? É a glorificação do corpo. Aquilo que era mortal se torna imortal. Deixa eu te provar um negócio. Filipenses capítulo 1, versículo 23 diz, Paulo está dizendo, mas estou em aperto, tendo desejo de partir para estar com Cristo, que eu sei que é muito melhor. Ou seja, se eu parto, logo estou com Cristo. Se eu morro, logo estou com Jesus. Lucas 23, versículo 43 diz, em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus afirmando ao ladrão da cruz que depois de sua morte, ainda hoje estaria com Jesus no paraíso. E a pá de cal sobre esse tema, para a gente voltar para o arrebatamento, é Hebreus capítulo 9, verso 27, que diz, e como está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso segue então o juízo. O que acontece é que quando morremos, nós iremos direto para o nosso destino eterno. A nossa alma, então, vai para o céu, vai para o paraíso, para o lugar de descanso. O nosso corpo fica na terra. E nesse momento, no chamado de Deus, no soar da trombeta, os corpos então serão ressuscitados. E aí sim, viveremos em plenitude. Porque Deus se importa assim com o teu espírito, com tua alma e com o teu corpo também. Tudo será salvo. Deus salvou o teu espírito. Deus converteu a tua alma, redimiu a tua alma. E Ele vai glorificar o teu corpo. Teu corpo vai ser revestido de imortalidade. Não mais doença, não mais dor, não mais sofrimento no corpo. Ali diz que então seremos revestidos, amém? Então a palavra de Tessalonicenses está dizendo é a palavra de ordem, voz do Senhor. Essa trombeta, esse barulho, essa voz gigante é a voz de Deus chamando o povo. E aí, olha, em Apocalipse capítulo 1, quando João é chamado para sobe aqui, ele fala que, Apocalipse 4:1, ele fala que essa voz que chama ele, sobe aqui, é voz de trombeta. Ou seja, voz de Jesus. Está lá, Apocalipse 4:1, depois dessas coisas olhei, eis somente a porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe aqui. Ou seja, é uma voz de chamamento, uma voz de chamado, de convocação. Essa é a mesma voz que vai nos arrebatar, amém? Amém. Então, esse chamado, a Bíblia diz, no fim do texto de Tessalonicenses capítulo 4,
No verso 18 ele fala assim: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Ele está dizendo que isso tem que haver consolação em nosso coração com essa palavra. Palavra que seremos arrebatados, transformados, que seremos glorificados, que seremos revestidos de incorruptibilidade, revestidos de imortalidade. Isso tem que consolar o nosso coração. Só que a trombeta do anjo não é de consolo, é de maldição. Então percebe a diferença dos textos e da aplicação dele? Sabe, não deixe as doutrinas roubarem o céu de você. Você e eu iremos cruzar os céus, encontraremos com o Senhor nos ares. Você e eu seremos arrebatados até o Senhor. Ele tem preparado algo, Ele tem preparado moradas para nós. Ele tem algo especial para mim e para você. E isso tem que nos encher de esperança. A gente tem que aguardar por esse dia. Como disse, o texto que lemos, aguardar com esperança aquele que vem do céu e nos livrará da ira vindoura. Eu não sei você, mas aí acusam a gente de ser escapistas. Mas deixa eu te falar, se alguém está pronto para ser arrebatado, está pronto por passar por qualquer coisa, meu irmão. Não estamos com medo, mas nós queremos passar pelo Senhor. Se eu sou escapista por querer estar com o meu Senhor, eu sou. Se eu sou escapista por querer entrar no gozo e na mesa de banquete do meu Senhor, então eu sou com gosto. Porque o meu desejo, assim como eu creio que é o teu também, cara, é de estar com Jesus eternamente. E tudo que nós passamos, ou iremos passar, ou já passamos nessa terra, não se compara, disse Paulo, nem tribulação, não há tribulação que se compare à glória que há de ser revelada. E eu quero encerrar essa noite, sei que foi uma palavra extensa, comprida, mas Mateus 8:11 diz algo que alegra o meu coração, conforta demais. Ele disse, muitos virão. E quem disse não foi Paulo, quem disse não foi Pedro, quem disse não foi o nosso Senhor Jesus Cristo que disse isso. Jesus falando, aquilo que Jesus fala é decreto. Aquilo que Jesus fala tem um poder criacional. Uma vez ele disse, haja luz, está aqui hoje a maior luminária do mundo chamada Sol. Uma vez ele disse que o mar se enche, aí nós temos milhões e milhões e milhões de espécies diferentes de peixe. E uma vez ele disse para eu e você vir a esse mundo, e hoje nós estamos aqui buscando a glória dele. E ele vem então com uma palavra dizendo, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. No reino de glória. Não é que nós seremos bons como eles, não é isso. É que nós nos assentaremos no mesmo lugar, na mesma mesa, o mesmo acesso de todos aqueles que temeram o Senhor e guardaram essa esperança de um dia encontrar com Ele. O arrebatamento não é escapismo. O arrebatamento é uma promessa de Deus para os nossos corações. Por que eu prego tanto sobre mesa? Por que a comunidade fala tanto sobre mesa, sobre estar junto? É porque a história começa numa mesa e ela vai acabar numa mesa. A história começa numa mesa. Abraão disse, não saia daqui até que eu te prepare algo. E aí ele fala, tudo bem, eu vou te esperar. E Abraão corre, prepara um cordeiro. E aí a história vai passando e mesas vai acontecendo. E antes de Jesus partir, quando ele chama a igreja, ele está numa mesa. Ele fala, olha, ao sair daqui o Filho do Homem vai ser entregue. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou voltar para buscar vocês. Não vos deixarem órfãos. Olha, eu não vou beber vinho até chegar aquele grande dia. Jesus está guardando uma mesa, está fazendo um jejum, preparando para aquele grande dia. E tudo começou numa mesa e tudo vai acabar numa grande mesa, na grande festa das bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar. Você pode...